Aleluia? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à palavra agora nesse momento. Eu gostaria que os irmãos ainda pudessem orar pela palavra. Orar de dois em dois, pode orar um pelo outro, para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Você precisa da palavra de Deus ou não? Eu também preciso, nós precisamos, né? Vamos orar para que o Senhor coloque a sua palavra dentro do nosso coração. Amém. 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 Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti por este momento, por esta reunião, por podermos nos encontrar com os irmãos aqui, podemos buscar o Senhor juntos, podemos abrir nosso coração para a Tua palavra. Senhor, isso é parte da Tua misericórdia, do Teu grande amor para com cada um de nós. Somos a Tua igreja, Senhor, somos a Tua amada nesta terra. Senhor Jesus, nós confessamos a Ti que somos fracos, que precisamos que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encorajar, por meio da Tua palavra, Senhor, venha nos edificar. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra que é Espírito e é vida. Senhor Jesus, queremos ter um viver que Te agrade, um viver que seja aprovado pelo Senhor, e precisamos que a Tua palavra venha produzir em nós esse viver. Senhor amado, muito obrigado. Tenha misericórdia de nós e fala conosco. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, então nós estamos aqui nesta manhã dando prosseguimento às mensagens do livro de Gálatas. E na verdade, nós chegamos aos últimos versículos desse livro, mas nós não encerraremos ainda as mensagens sobre Gálatas. Alguns pontos que nós consideramos que são importantes, muitos pontos são importantes, mas pelo menos alguns nós vamos rever, nós vamos ruminar, nós vamos refalar em detalhes para que possamos desfrutar e ganhar mais dessa rica palavra. A epístola que Paulo escreveu aos Gálatas é uma epístola um pouco diferente das epístolas que ele escreveu para igrejas. Normalmente, Paulo escreveu cartas a igrejas em determinada cidade. Por exemplo, Éfeso, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, de Filipos, aos Colossenses, de Colossos, aos Tessalonicenses, de Tessalônica, aos Romanos, da onde que é? De Roma, certo? Aos Coríntios, da cidade de Corinto. E aqui, Paulo escreveu não para uma igreja, mas para igrejas de uma região, dessa região chamada Galácia. Então, a Galácia tinha várias cidades, é uma região que compreendia várias cidades, e os que habitavam na Galácia, nessa região, eram os Gálatas. Ok? Amém? Amém. Deu para entender, né? Então, é uma carta para várias igrejas que estavam numa mesma situação, um mesmo problema tinha
acometido essas igrejas, e aí Paulo está trazendo para os irmãos uma palavra de fundamentação na economia de Deus, no plano eterno de Deus. Irmãos, essa palavra de Gálatas para nós é muito rica, é uma grande bênção, porque nós somos fundamentados de uma maneira muito sólida na questão de que nós devemos viver uma vida no Espírito. Não é por regras exteriores, não é pelo nosso esforço da carne, mas é uma vida no Espírito. Nós devemos nos esforçar para vivermos e andarmos no Espírito. Então, muitas palavras, muitas mensagens que nós vimos aqui, ouvimos aqui, detalham essa questão. Graças ao Senhor pelo livro de Gálatas. Você tem gratidão no coração pelo falar de Deus para você? Nós devemos ter, irmãos. Sem a palavra, onde estaríamos nós? O Senhor quis revelar seu plano para nós. O Senhor quis revelar o seu coração para nós. O Senhor não quer que a gente viva às tontas, atirando para tudo quanto é lado. Então o Senhor nos deu uma palavra de direção, uma palavra revelando aquilo que está no coração dele, e nós que queremos viver de acordo com o desejo do coração de Deus, nós devemos amar essas palavras. Você quer viver de acordo com o coração de Deus? Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, né? Eu também quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ser pessoas segundo o coração de Deus. E para isso nós precisamos conhecer, penetrar na palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós valorizamos a Bíblia. Por isso nós valorizamos cada reunião onde nós temos o falar do Senhor. Amém? É uma grande bênção para nós ter essa fundamentação na palavra de Deus para vivermos de modo digno do nosso chamamento. Então, capítulo 6 de Gálatas, eu queria a partir do versículo 15 compartilhar com os irmãos. Vamos ler juntos aqui o versículo 15, irmãos? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser ou nova criação. Então, vamos repetir. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação. O que é nova criação? Se há uma nova criação é porque há uma velha criação. Esses dias nós vimos, a questão da velha criação e da nova criação. Nós também compartilhamos com os irmãos ali em Rio Claro sobre essa questão. Irmãos, e aqui Paulo está dando uma palavra de conclusão, o resultado disso é o seguinte: nem a circuncisão importa, nem a incircuncisão importa. Mas o que importa? O que importa é ser nova criação. Nós somos a nova criação. Quem faz parte da nova criação? Nós fazemos parte da nova criação. A nova criação tem um marco muito importante, e esse marco é a cruz de Cristo. Tudo que é velho está antes da cruz, tudo que é novo está depois da cruz. Irmãos, quando a cruz de Cristo é aplicada à nossa vida, nós entramos na nova criação. A velha criação está ligada a Satanás. A velha criação levou o homem à queda, Satanás levou o homem à queda, e por isso o homem se tornou parte dessa velha criação. Com a velha criação, o que Deus pode fazer?
que Deus pode fazer com a velha criação? Pode levar adiante o seu plano? Pode levar adiante o seu propósito? Não. Deus então fez de nós a nova criação. Com a nova criação, Ele vai cumprir o seu desejo. Ele vai fazer a sua vontade. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Hoje as pessoas se frustram facilmente. Acontece uma coisinha, os jovens não conseguem um não, suportar um não. Quando o pai fala não, a mãe fala não, fica de bico, tirou o celular da criança ou do jovem, quer morrer. Mas eu quero dizer o seguinte: você quer ter certeza de algo que vai acontecer, é você estar unido a Deus no seu plano, e nesse plano você não será frustrado. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Amém? Então, jovens, vamos entrar para o plano de Deus, vamos seguir o Senhor. Você não gosta de ser frustrado? Vamos seguir junto com o Senhor. Aleluia. Irmãos, queria ler um versículo aqui de Hebreus, que fala uma coisa interessante aqui, ó. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Amém? Vamos lá. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Claro, ele está falando aqui da nova aliança. Nova aliança. Então, a aliança do Antigo Testamento se tornou velha aliança, está prestes a desaparecer. Mas olha o que fala aqui. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A velha criação está prestes a desaparecer. Você quer permanecer? Você quer prosseguir? Ou quer ficar na velha criação? Ó Senhor Jesus, irmãos, nós queremos fazer parte dessa nova criação. A velha criação desaparece, vai desaparecer. Irmãos, vamos deixar para trás todas essas coisas velhas. O que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mas tem algo que é sempre novo. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 4, 16. Podemos ler juntos? Acharam? Vamos lá então. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! O que se renova de dia em dia? O homem interior. Aonde nós devemos estar dando atenção é para o homem interior. O que tem no homem interior? Tem o Espírito. Tem vida. Se nós tocamos o Espírito, nós somos renovados. Você já se sentiu velho? Já? Não estou falando de idade. A idade é implacável, né? Chega e chega mesmo. Tá certo? Nós somos todos candidatos a ficar velhos. Alguns já assumiram esse posto. Mas, irmãos, você já se sentiu velho, enferrujado por dentro, no seu interior? Já? Sabe o que precisamos, irmãos? Precisamos exercitar nosso espírito. Precisamos entrar no espírito.
nos centralizar nosso ser no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, às vezes nós ficamos na mente, a mente muitas vezes nos envelhece. Ficamos nos nossos sentimentos caídos, não é verdade? Também nos envelhece. Ficamos nas nossas decisões antigas, velhas, tal, também nos envelhece. Mas quando nós nos voltamos ao Espírito, nós somos renovados. E essa é a oportunidade que o Senhor dá para nós aqui, fala, de dia em dia. Irmãos, nessa manhã, nessa reunião, você foi renovado ou não? Você está sendo renovado? Eu quero falar para os irmãos, quando eu exercito o meu espírito, eu toco no Senhor, quando eu invoco o Senhor, eu sinto que o meu interior está sendo renovado. Aleluia! E essa é a possibilidade que o Senhor dá para nós dia a dia. Nós precisamos ser renovados em nosso espírito. Se nós nos ligamos às coisas velhas, às artimanhas de Satanás, nos levando para a mente, nos levando para um sentimento negativo, tal, irmãos, nós somos envelhecidos. Mas graças a Deus, nós estamos sendo renovados. Senhor Jesus. Aqui, 2 Coríntios mesmo, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler juntos? Capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 17. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Alguém está em Cristo? Amém. É nova criação. Amém. As coisas antigas já passaram. Qual é a maneira de as coisas antigas passarem? É a cruz, irmãos. A cruz, da cruz para trás é tudo velho. Da cruz para cá, tudo novo. Você percebe que no final da Bíblia é tudo novo? Nos últimos capítulos da Bíblia é tudo novo. O que temos no final da Bíblia? Novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Irmãos, ali nós estaremos plenamente unidos com o Senhor. Por isso, tudo é novo. E tudo que é novo vai permanecer. Mas tudo que é velho vai desaparecer. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está fazendo um trabalho hoje, um trabalho trabalhoso, capítulo 5 de Efésios, porque o Senhor quer nos renovar. Mas Ele está fazendo esse trabalho, e Ele vai concluir. Capítulo 5, versículo 25, vou ler a partir de Cristo, tá? O anterior não precisa falar, porque todos os maridos aqui amam sua mulher, não é? Ninguém está com problema aqui. Cristo amou a igreja, leia comigo. Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então eu quero repetir aqui: santificar, purificar. Santificar é acrescentar o santo. Quem que é santo? O Senhor é santo. Quando o Senhor nos santifica, Ele está acrescentando algo a nós. O que Ele está acrescentando? Ele mesmo. Então Ele está nos santificando. Não naquele conceito de, eu quero me santificar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não é nesse conceito. É no conceito de que Cristo está se acrescentando mais a nós. A sua natureza está tomando conta de nós. E purificar é o quê? É tirar coisas que não deviam estar ali. Irmãos, tem coisas em você que não deviam estar aí? Tem ou não tem? Quem aqui precisa de purificação? Amém?
Eu também preciso, nós precisamos. Então o Senhor santifica mais de Cristo e purifica menos do Adão. O Adão está em você ou não? O velho Adão, o velho homem, o ego. Hein, Marco? Tá? O velho tem que jogar fora. Mas ainda está aí? Não está mais aí? Não? Ai, que bom. O Senhor está nos purificando. Por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso nós precisamos tanto da palavra, irmãos. Por isso nós precisamos ouvir a palavra, receber a palavra, acolher com mansidão o falar do Senhor em nosso coração. Versículo 27, vamos ler. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mácula. Alguém tem mácula aí? Tem alguma mancha? Às vezes eu começo a ver, não tinha isso aqui. Né? Quando eu tinha 10 anos, 15 anos, não tinha essas manchas assim. Mas isso é sinal de velhice. É isso mesmo. O Senhor está tirando todo o sinal de velhice da sua igreja. Ruga é sinal do quê? Velhice. O Senhor está tratando com toda a ruga. Irmãos, nós vamos ficar muito belos, jovens, novos. Quem quer ficar novo aí? Receba o jato d'água da palavra. Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Só para a gente concluir aqui, capítulo 4, versículo 22, então. Efésios mesmo. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Revestir-se do novo homem. Aleluia! Então, voltando para Gálatas, é isso que ele fala aqui no versículo 15. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas o que importa, irmãos? O que é importante, irmãos? Ser nova criação. Amém? Ser nova criação é importante. Por isso, quando você está se sentindo velho, você está vendo que está envelhecendo lá no seu interior, invoca o nome do Senhor. Pega a Bíblia, leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Cante um hino. Você já teve experiência de estar meio borocochô? Existe essa palavra, borocochô? Aí você está meio borocochô. E aí você canta um hino, começa a cantar um hino. Oh, Senhor, eu amo a Ti, não posso resistir ao Teu falar, ao Teu próprio amor, de Ti mais perto. E aí você vai, você entra no Senhor, você entra na comunhão com o Senhor, você é renovado. Irmãos, é bom cantar hinos ao Senhor. Os hinos espirituais, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o que importa é ser nova criação. Gálatas 6,16. Vamos ler juntos então. Pode ler, enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. E a todos... Amém. Então, semana passada, o Vinícius falou sobre andar. Certo? Andar, pode ser andar peripatel. O que é peripatel, irmãos?
Quem estava aqui? Hã? Estava aí? Fala então, Chicão. É o andar individual. Andar individual, no seu dia a dia. Dia a dia no serviço, na rua, Certo. no trânsito. No trânsito. E o andar stoikel. As palavras gregas, né, no original. Stoikel é o quê? Andar em marcha, andar coletivo, andar junto com os irmãos, né, para seguir, para cumprir o propósito de Deus. Esse andar aqui que fala é o stoikel. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual é essa regra que Paulo está falando? Hã? É no Espírito. Irmãos, a regra nossa é andar no Espírito. Você quer ter uma regra boa? Para você acordar de manhã, deixa eu lembrar, a regra número 1. Qual que é? Andar no Espírito. Voltar para o Espírito. Regra número 2, voltar para o Espírito. Ser nova criação. Aleluia. Amém? Essa é uma regra boa, irmãos. Hã? Aí não fica velho. Né, Paulo? Aleluia. Regra, aqui essa palavra regra é cânon no grego original. Cânon, sabe o que é cânon? Cânon é uma vara de medir. Ou seja, é um padrão. Irmãos, o nosso padrão é esse. Amém. Nós devemos andar de conformidade com esse padrão. Qual é o padrão? Viver e andar no Espírito. Ser nova criação. Ser renovado de dia em dia. Não ficar na velha criação. As coisas velhas vão passar. Já passaram. E eis que se fizeram novas. Então, irmãos, Paulo está nos encorajando a andar por essa regra, de conformidade com essa regra. Na verdade, todo esse livro aqui, Paulo está mostrando essa regra. Os irmãos entenderam? O padrão cristão é o Espírito. Quer ver? Capítulo 3. Versículo 1, fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé? Isso já foi falado, né? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, eles começaram aonde? No Espírito. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Saiu do que é novo para entrar no que é velho. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé? Irmãos, por isso a palavra é tão importante. A palavra nos leva ao Espírito. A palavra nos traz espírito e vida. Ó Senhor Jesus, vamos andar em conformidade com esta regra, com este padrão, a vara de medir. Sabe que, lembrei, né, que alguns treinadores de futebol, que treinam jovens, crianças e tal, então ele quer formar um time, aí de certa idade, e aí ele põe lá uma vara, né? A certa altura. Se alguém passar debaixo da vara sem derrubar, não vai entrar no time, né? Tem que ser mais alto, certo? Então é uma vara de medir também. Irmãos, nós precisamos estar dentro desse padrão. Vou lembrar os irmãos, qual que é o padrão mesmo? Qual que é o padrão? Andar no Espírito. Ó Senhor Jesus, ser nova criação. Se não passar nesse padrão, é velha criação. Bom, aqui diz, continuando aqui: andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles
e sobre o Israel de Deus. Irmãos, o Israel de Deus aqui não é o povo do Antigo Testamento. O Israel de Deus somos todos nós. Somos a igreja, aqueles que andam de conformidade com essa regra. Aleluia. Senhor Jesus. Versículo 17, vamos avançar. Vamos ler juntos, irmãos? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Senhor Jesus. Paulo está falando, ninguém me perturbe, ninguém me moleste. Eu não sei como que pode soar isso aqui, mas ele quer dizer assim, ninguém vai me incomodar. Sabe por que ninguém vai me incomodar? Eu tenho certeza de uma coisa, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Isso me dá segurança e isso me dá paz. Irmãos, Paulo era alguém fiel e obediente ao Senhor. Esse é um padrão elevado. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas vieram para perturbar Paulo, mas aqui ele está falando, vocês não vão me perturbar, eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que significa isso, irmãos? Na antiguidade, um servo era marcado, tinha a marca do seu dono, do seu proprietário. Essa marca como que era feita? Ferro em brasa, certo? E aí, sentiram ou não? Não sei exatamente onde, mas em algum lugar do corpo, queimava ali, ficava a marca do proprietário do servo, do escravo. Irmãos, Paulo tinha a marca de Jesus. Como que ele adquiriu essa marca? Irmãos, você tem a marca de Jesus? Você tem esse estigma? Estigma. A palavra grega é estigma. Estigma é até mesmo perfurar. Isso nos remete a Êxodo, capítulo 21. Vamos ler? Êxodo 21. Aqui fala sobre a questão de escravos. Certo? No versículo 5, aqui, fala do escravo que já poderia sair livre, mas o escravo não queria sair livre. Então, no versículo 5 diz o seguinte: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Você é um escravo de Cristo? Amém. Você quer sair livre? Você ama o Senhor? Amém. É voluntário? Amém. Porque aqui, irmãos, deixou de ser algo forçado. Agora passou a ser voluntário. Eu não quero sair. Eu amo o meu Senhor. Amém. Quem ama o Senhor? Amém. Eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu dono. Um D maiúsculo. Eu amo o meu amo. Você ama? Amém. Nós amamos o Senhor? Amém. Você é escravo de Cristo? Você quer sair livre? Não. Você pode? Mas eu não quero. Eu amo o meu Senhor. Eu preciso desse Senhor. Eu quero servi-lo. Eu quero aprender cada dia mais a ser fiel a Ele. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, nós cantamos logo no começo da reunião, eis vazia a tumba. Então, o nosso Senhor, Ele morreu por você. O nosso amo, o nosso dono morreu por você. E Ele ressuscitou. E Ele hoje não está naquela tumba, mas Ele está vivo. E nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Senhor vivo. E nós precisamos conhecer o que Ele quer para nós. O que Ele deseja para a minha vida. Como Ele deseja que eu o sirva. O problema nosso, irmãos, é que muitas vezes nós mesmos somos os senhores de nós mesmos. Não é verdade? Nós mesmos queremos ser o escravo e o senhor. Funciona? Funciona? Não funciona, é só enganação. Irmãos, nós precisamos ter a realidade de que Jesus é o Senhor. De que nós somos seus escravos. De que nós pertencemos a Ele. Se você tem a noção de quão bom é obedecer o Senhor e pertencer a Ele, você vai falar a mesma coisa que esse escravo: eu amo o meu Senhor. Aqueles que perceberam isso podem dizer comigo: eu amo o meu Senhor. Amém. Não quero sair livre. Tem uma palavra semelhante, Mateus 16, 24, não tem? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Amém? Tome a sua cruz. Bom, veja no versículo 6 também, aqui, Êxodo. Então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, que é um instrumento pontiagudo, tá? E ele o servirá para sempre. Você furou sua orelha? Quem furou sua orelha? Permita que o Senhor fure a sua orelha. Permita que o Senhor estigmatize você. Faça um estigma. Faça uma marca em você. Se a sua orelha tem essa marca, a quem você está ouvindo? A quem você está dando atenção? A quem você está obedecendo? Irmãos, essa marca é para dizer: eu ouço o Senhor. Eu obedeço ao Senhor. Aleluia. Paulo tinha as marcas de Jesus. E essas marcas também dizem respeito aos sofrimentos que Paulo passava, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda. Parei na primeira. Veja só. O que um escravo pode passar? Ó Senhor Jesus. Vamos declarar que Jesus é o Senhor? Amém. Jesus é o meu Senhor. Declare: Jesus é o meu Senhor. Amém. Versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Paulo foi preso? Várias vezes. Em açoites, Paulo foi açoitado? Deixa marca ou não? Açoite deixa marca? Sem medida. Açoite sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 39 açoites. Deixa a marca ou não? Só 5 vezes ele passou por isso.
Fui 3 vezes fustigado com varas. Deixa a marca? Uma vez apedrejado. Mas não foi assim, umas 3, 4 pedrinhas, não. Foi? Não. Foi dado como morto. Foi arrastado lá para fora. Lixão agora. Não é isso? Irmãos, ele foi apedrejado. Eu não sei, mas como será que é o corpo de Paulo, né? Como será que era o corpo de Paulo? Devia ter uns calombos assim, não? O que é esse calombo aqui? Esse foi uma pedrada que eu tomei. Devia ter uns vergões nas costas assim. Esse aqui, esse especificamente foi da 4ª vez. Esse aqui embaixo é da 1ª. Senhor Jesus. Em naufrágio, 3 vezes. Olha, ele acho que é recordista de naufrágio, é o Paulo, né? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Continue comigo aqui. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Para! Em qualquer um desses perigos eu já nem ia mais servir o Senhor. Somos assim ou não? Paulo media isso? Ele sabe que tem perigo. Nas estradas tinha perigo. Tinha todo tipo de perigo, irmão. Quantas vezes o Senhor quer algo de nós, a gente fala assim, tá tarde. Chover. Não vou na reunião que vai chover. Fala que nem o Elias lá, o servo de Elias lá. Olha, tem uma nuvem com o palmo de uma mão lá. Vai chover. Não vou na reunião. Minha unha encravada. Irmãos, você tem as marcas de Jesus? Nós temos as marcas de Jesus. Nós somos servos do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser encorajados a vencer muitas coisas que vêm querer nos barrar, de servir o Senhor, de sermos fiéis ao Senhor. Irmãos, agora eu quero falar, realmente, nós precisamos ser encorajados com isso, irmãos. Se preciso for, tenha marca. Às vezes as pessoas têm olheiras, porque passou a noite em claro, porque passou a noite em insone, não é verdade? Mas essas marcas são pelo quê? Por preocupação com os irmãos? Por ficar lendo a Bíblia? Mesmo essa questão de ler a Bíblia nunca dá tempo. Não é verdade? Irmãos, precisamos vencer essas coisas. Precisamos realmente ter marcas de Jesus. Se não forem marcas físicas, tem que ter marcas no seu espírito, no seu serviço ao Senhor. O Senhor sabe as marcas que você tem, espiritualmente falando. As noites que você pode ter passado em claro por causa de algum irmão, orando, buscando, jejuando, acudindo a algum irmão. Senhor Jesus. Podemos ter marcas de Jesus ou não, irmãos? O problema é quando tem olheira. Por que você está com olheira? Passou a noite no? Quantos jovens passam a noite na internet? Quantos jovens passam a noite nos games? Aí, chega de manhã, nem a mente funciona mais. Não é verdade? E a olheira, aquela cara de sono. Essa é marca de Jesus? Não, essa não é. Quantas vezes nós nos preocupamos com nossas coisas, irmãos? Mas essas não são marcas de Jesus. Nós precisamos nos preocupar com as coisas de Deus. Você é um escravo?
Voluntário ou não? Amém. Vamos prosseguir. 27. Eu falo tudo isso para mim também, irmãos. Eu muitas vezes, tem um perigo. Tem alguma coisa, um irmão para visitar, mas não vai chover? Verdade, irmãos, não é assim? Nós precisamos nos entregar mais ao Senhor, né? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Ó Senhor Jesus. Alguém disse para mim uma vez assim: cristão é bom, mas com fome dá um trabalho, você nem reconhece o camarada. Será, irmãos? Conseguimos passar um pouco de fome? Passar um pouquinho do horário de comer? Conseguimos ou não? Em fome e sede, olha, não consegue ficar com sede, eu tenho que sair da reunião para beber água. Em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E olha o 28, leia comigo o 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, preocupar-se com os irmãos, isso pode tirar seu sono. Preocupar-se com alguém que você está cuidando, alguém novo que você pregou o evangelho. Amém. Isso justifica, olheiras, mas tem coisa que não justifica. Senhor amado, vamos prosseguir? Eu não sei como os irmãos estão se sentindo. Ai. Mas esse é Paulo, trazendo as marcas de Jesus. Versículo 18, último versículo aqui de Gálatas 6. Vamos ler juntos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso... Vamos ler de novo? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Amém. Irmãos, sabe o que nós precisamos para ser pessoas assim? Graça. Para sermos pessoas que passam por todas essas situações, nós precisamos de graça, irmãos. A graça está ligada ao nosso espírito. É no espírito que nós nos ligamos ao Senhor e recebemos as suas riquezas. O que é graça, irmãos? O que é graça? Graça é nós desfrutarmos do Senhor. Graça é nós recebermos as riquezas de Cristo. Graça é nós nos alimentarmos dos alimentos espirituais. Nos fortalecemos pela graça do Senhor, pelo suprimento, pela provisão do Espírito. Isso é graça. Irmãos, você quer receber bênçãos espirituais? Você quer receber provisão do Espírito? O lugar de receber tudo isso não é na nossa mente, não é na nossa emoção, não é na nossa vontade, mas é no nosso espírito. Amém? No nosso espírito. Por isso, irmãos, nós falamos muitas vezes, irmãos, nós precisamos exercitar nosso espírito. Precisamos ou não? O que é exercitar o espírito? É sair da mente, não ficar conjecturando tal. Mas é invocar o Senhor, é falar um hino, é cantar ao Senhor, é orar. Ó Senhor Jesus, aleluia, irmãos, nós precisamos entrar no espírito. Você tem corpo, alma e espírito. Sabe por que você tem o espírito? É para contatar Deus. É para ser governado por Deus ali no seu espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é algo. O espírito humano é outro. É o nosso órgão. Vamos entender o seguinte, irmão. O que Paulo está mostrando muito claro aqui nessa epístola. Você tem um espírito humano. Quando você recebe o Espírito no seu espírito humano, é ali que você deve centralizar o seu viver. É no seu espírito humano, porque seu espírito humano se mesclou com o Espírito Santo. Falar de uma maneira meio
descontraída, relaxada, né? Vamos falar assim. O espiritão, o espírito com letra maiúscula, né? O espiritão entrou no nosso espiritinho. E agora está mesclado, irmãos. Se nós nos voltamos ao espírito, nós encontramos Deus ali. Nós temos comunhão com o Senhor ali no nosso espírito. Não é na nossa mente, não é na nossa emoção, mas é no espírito. Ó Senhor Jesus, o espírito tem, o seu espírito humano tem uma parte muito importante chamada consciência. Você tem consciência. Esses dias nós falamos da consciência. Paulo era alguém que andava com toda a boa consciência. Irmãos, você já pensou se todas as pessoas andassem diante de Deus com toda a boa consciência? As câmeras de segurança se tornariam inúteis. Não precisa nem ir lombada na rua, porque está lá, a velocidade já está lá, né? Irmãos, o homem caiu tanto que a consciência está como que inativa. Mas graças a Deus, olha o que aconteceu com você e comigo. Um dia, maravilhoso dia, um dia bendito, alguém chegou para você, falou a palavra de Deus, trouxe o Evangelho, a luz da verdade, a luz da palavra. Claro, você recebeu na sua mente, mas ultrapassou a sua mente e ela ativou a sua consciência lá no seu espírito humano. Não ficou só na sua alma, foi lá no espírito humano, foi lá na sua consciência. A sua consciência naquele momento foi exercitada. E naquele momento o que aconteceu? Você se arrependeu. Foi ou não foi? Quem aqui já se arrependeu? Né? Quem foi tocado na sua consciência? Você se arrependeu ou não? Você se arrependeu, você reconheceu que precisa de Jesus. E você se abriu para Jesus e você deve ter falado: Senhor, eu quero a Ti. Quem já falou isso para o Senhor? Você já falou isso para o Senhor? Senhor, eu quero a Ti. Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, ressuscitou por mim. Senhor, eu te convido, venha morar em meu espírito. Porque a sua consciência, parte do espírito, funcionou. E aí o espírito passou a funcionar com a comunhão, a intuição. Irmãos, é isso que Paulo está falando. A graça do Senhor seja com o vosso espírito. Vocês precisam estar no espírito. Desfrutem desse Senhor. Irmãos, você não vai achar as riquezas de Deus sem usar o espírito. Deu para entender? Estamos entendidos, irmão? Parece que às vezes é difícil de entender isso. A gente quer o Senhor, mas não quer exercitar o espírito. Quer o Senhor, mas não quer invocar. Quer o Senhor, mas não quer reunir. Não quer orar. Alguma vez você já esteve diante do seu prato e falou: eu quero comer, mas não quero levar o garfo à boca? Irmãos, o Senhor precisa nos libertar. Você e eu precisamos ser libertos de todos esses momentos em que o inimigo usa a nossa mente, usa a nossa vontade, usa a nossa emoção para nos deixar em nós mesmos caquéticos, envelhecidos, que mais? Ensimesmados, que mais? Enferrujado mesmo. Irmãos, vamos nos desenferrujar. Vamos viver uma vida no Espírito.
Essa é a regra. Amém? Qual que é a regra para o cristão? Viver no Espírito. Irmãos, chegamos no final de Gálatas. Será que nós aprendemos essa regra ou não? Então, irmãos, eu peço para você, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Falar amém também nos leva ao Espírito. Amém ou não amém? Então, os irmãos vão colocar os microfones aqui para você agora exercitar o seu espírito e vir falar o que Deus tocou no seu coração. Não precisa ser algo longo, comprido, longo demais, tal. Não exagere. Às vezes a gente vê alguns irmãos exagerando. A mensagem já foi dada. Amém, irmãos? Mas venha, encorajamos você a vir e falar de acordo com o Espírito, na nova criação. E liberte-se dessa velha criação que quer deixar você aí encostado nessa cadeira aí. Nós compramos cadeiras para ser confortável, mas não é para você morar aí não. Tá bom? Não é para você ficar colado nela. Eu estou falando, mas vocês já podem vir, tá? Não sei se vocês perceberam, né? Já podem vir. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu quero viver por regras. Eu quero viver no Espírito. Sobe um pouquinho. Amém. Vou repetir esse versículo que o irmão leu. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Senhor Jesus, como alguns irmãos falam, eu não sei nem como começar, né? Uma palavra tão elevada. Ó Senhor Jesus, quantas dificuldades, quantas situações que Paulo passou, né? Como foi dito aqui, né? Se uma delas caísse sobre nós, talvez ele falasse, chega, não vai mais. Uma chicoteada que desce, Senhor, não aguento mais, não vou servir mais o Senhor. Né? Então, a gente vê essa situação abalou ele, de tão arrebentado que estava, eu nem imagino como Paulo seria fisicamente. Mas ele persistia e até o fim. Louvado seja o Senhor. Amém. Que tenhamos esse desejo de ser fiel. Né? Pelo menos desejo, né? Porque muitas vezes nós trocamos o Senhor por muitas coisas, as reuniões por muitas coisas, né? E esse sentimento aqui que possa brotar em nosso coração de preocupar com a igreja, o corpo de Cristo, Senhor Jesus, né? Que nós temos tido experiências com os grupos de companheiros de oração e uma das coisas que mais oramos é para as famílias dos irmãos. Mas não só para serem guardadas, protegidas, abençoadas, mas que ganhem a visão da igreja. Amém. Porque a família reunida, buscando a bênção do Senhor, todos são protegidos. Mas quando não tem a visão, um membro da família pode desviar toda a casa. Né? Então, nós precisamos, irmãos, agarrar com mais firmeza. Aquilo que nós temos ouvido, temos recebido, precisa governar nossa vida. Para a salvação da nossa casa. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Porque o viver de Paulo sempre foi um viver de ser governado pela palavra, né? Governado pela visão. Amém. Senhor Jesus. Amém. E todas as coisas que ele passou, mas ele não foi desobediente, né? Amém. Ele sempre seguia à frente. Ó Senhor Jesus, amém. Sempre também nós possamos ser tal pessoa, né? Tal um testemunho. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu começo aqui praticando plágio. Vou plagiar as palavras do meu filho Rafael, né? Quando a gente vai indo embora, toda reunião, ele fala assim, mãezinha, que palavra. Hoje, irmãos, que palavra. Sempre, irmãos, que palavra.
porque é sempre que palavra. E eu, assim, fui bastante exposta, né? Acredito que o Senhor nos expôs, mas também nos encorajou muito, né? Eu trabalho com adolescentes e jovens e atendo muitos pais de adolescentes e jovens. E o que mais acontece? Qualquer pequenino não deprime, qualquer olhar mais diferenciado do pai, meu, da professora, deprime. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida espiritual. O Senhor fala um não para nós e a gente também deprime. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos, irmãos, as marcas de Jesus. Amém. Essas marcas de Jesus são marcas produzidas pelo fato da gente vencer os desafios diários e conseguir continuar prosseguindo com o Senhor. Amém. Essas marcas são as marcas da nossa história de vida cristã. Amém. E nós já carregamos marcas e queremos continuar carregando essas marcas. Amém. Até chegarmos onde tudo é novo, novos céus e nova terra. Amém. Amém. Eu ganhei muito na questão de ser escravos. Eu percebo assim, na minha conclusão, que eu concluí, que existem duas posições. Ou você é escravo do Senhor, ou você é escravo. Não preciso nem dizer, né, irmãos? É duas posições. E no dia a dia é uma guerra, porque muitas coisas nos distraem, muitas coisas querem nos roubar, muitas mesmo, né? Mas, quando você escolhe quem é o seu dono, você invoca, Senhor Jesus. Aí você está se posicionando, e dizendo de quem você é escravo. Né? Na verdade, ser livre é ser escravo do Senhor. Amém. É a maior liberdade que tem. O Senhor, Ele nos cura. Amém. Ele nos liberta. Essa semana, na leitura do grupo de entrelaçadas, a gente viu que em nós já está a eletricidade, como se o Senhor já estivesse dentro de todos nós. A eletricidade está em cada um de nós. E existe um interruptor. Ou você acende o interruptor e fica na luz, ou você não acende. A escolha é nossa. Isso me impactou muito na leitura dessa semana, sabe? Nós podemos ligar o interruptor, irmãos. E assim, e tem uma coisa muito legal, irmãos. Somos irmãos. Amém. Você está com dificuldade de ligar a eletricidade aí em você? Irmão, chama a irmã, chama o irmão. Amém. Irmão, você não ora comigo? Irmãos, o WhatsApp tem ligação. A gente pode fazer ligação e conversar assim, ao vivo com os irmãos. Irmãos, ore comigo. Não quero ficar sozinho. Senhor Jesus. Irmãos, você nunca está sozinho, só se você escolher. Irmãos, a escolha é nossa. Se você quiser a eletricidade e usar toda essa iluminação natural que Deus deu para nós, Ele se doou naquela cruz. Né? Até o irmão falou, antes da cruz e depois. Aí 2 posições, 1, 2. Né? O computador entende linguagem binária, 1, 0. Amém. Irmãos, vamos escolher, irmãos. Vamos escolher, não ficar sozinhos, irmão. Não se deprima. Não fica triste, irmãos, porque o Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso amo, com A maiúsculo. Eu às vezes me deprimo, tá? E aí é difícil, às vezes eu peço um socorro ali, mas Senhor, como é fácil a gente ficar sozinho na nossa depressão, sozinho ali nas nossas coisas, e não pedir ajuda. E a gente vai se sentindo que vai ficando para trás. Mas o Senhor, Ele vem para nos curar com essa palavra, irmãos. Amém. Vamos falar isso para as pessoas. Amém. Ela pediu. Amém. Amém. Tá bom. Senhor Jesus, né? Quanta palavra, né? Amém. Mas o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. E também lembrei de Gênesis, que fala assim, santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas no vosso meio. Então, e o Pai Nosso começa como? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que Ele possa
nos ajudar a santificar o nome dele também, né? Porque grande é o Senhor e maravilhas ele tem para nós. Mas para estarmos no Espírito, nós temos que ser santos e buscar o Senhor em todo momento. Amém. Realmente essa epístola aos Gálatas como o irmão iniciou a palavra, é diferente das demais epístolas que Paulo escreveu para as igrejas. Ó Senhor Jesus. E na verdade o pano de fundo, irmãos, é que alguns irmãos, falsos irmãos, estavam levando uma palavra que não era verdade para aquela região da Galácia, a fim de influenciarem a praticarem outras coisas. Ó Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor que veio uma palavra de correção, uma palavra de iluminação, de alerta. Irmãos, eu fiquei pensando, nós somos irmãos, aqueles irmãos da Galácia também eram irmãos, mas muitas vezes alguns se deixaram levar por influências de coisas negativas. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, nós temos que estar sempre alertas, atentos, a jamais dar ouvidos para palavras negativas. Ó Senhor Jesus, palavras que gerem confusão. Ó Senhor Jesus, eu fui bastante tocado nessa questão das marcas, que Paulo trazia no corpo as marcas de Jesus, as experiências que ele tinha com o Senhor. Eu tenho algumas marcas, às vezes algumas pessoas veem algumas marcas nos meus braços, né? Coisas que aconteceram na minha juventude, alguns tombos, né? Cirurgias que foram feitas, porque quebrei os 2 braços de uma vez só, foi feita cirurgias e tem vários. Naquela época a medicina não fazia uma costura muito legal. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, graças ao Senhor, porque as pessoas também olham para nós e veem que tem algo do Senhor em nós. Amém. Tem experiências do Senhor em nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou falar, qualquer um de nós aqui, irmãos, certamente alguém pode ver que tem algo do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós queremos permanecer nesse caminho. Ó Senhor Jesus, amém. Jamais se desviando dele, recebendo a palavra do Senhor na igreja. Jesus é o Senhor, amém. Amém, aleluia. Senhor Jesus, nesta manhã ficou claro para mim que eu preciso me despir e me libertar de tudo que é velho. Ó Senhor Jesus, e viver em novidade de vida, que nem o Xande falou, né? A regra de um cristão é viver e andar pelo Espírito, que esse Espírito possa governar o meu viver. Ó Senhor Jesus, e aleluia, porque eu estou em obras. O Senhor está trabalhando em mim, e é por meio da palavra. Tem muitas coisas ainda em mim que precisam ser renovadas. Que o Senhor possa me ganhar cada dia mais, porque o Senhor foi até a cruz, né? E o Xande falou que após a cruz tudo se fez novo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu louvo a Deus porque um dia eu conheci a Camila e ela pregou o evangelho para mim. E eu pude conhecer o Senhor. Eu amo a minha esposa porque ela me trouxe para o Senhor, me deu tantas coisas boas, mas tudo é mediante a graça do Senhor. Amém. Eu sou muito grato pelos irmãos, onde eu fui muito bem recebido, me sinto muito bem com os irmãos. Eu quero, junto com os irmãos, prosseguir e desfrutando desse Espírito maravilhoso. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Eu estava ali sentada, né, e com o sentimento de compartilhar, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai agir. A irmã me cutucou e falou, irmã, vai compartilhar. Eu falei, amém, Senhor. Irmãos, eu ganhei muito na palavra nesse final de semana, sabe? Não só hoje, viu, irmãos? No final de semana. O irmão falou, acho que sexta-feira, sobre o Espírito 7 vezes intensificado. Foi na sexta, né? Uma vez o irmão compartilhou assim, se eu pegar a nota de R$1, na nota de R$1 tem 5 centavos,
25 centavos, 50 centavos, 1 centavo. Então, tudo concentrado na de R$1. Agora, imagina se houvesse uma nota de R$1.000. Quanto R$1 tem, irmãos? O Senhor, irmãos, Ele é assim, irmãos. Ele é concentrado para nós, irmãos. Ele é intensificado para nós. E muitas vezes, né, irmão, a gente se pega abatido, cheio de problema, conta para pagar. Ó Senhor Jesus, ó céus, ó vida, e não invoco, ó Senhor. Não é assim, irmãos? Mas o Senhor também, irmãos, Ele nos deixou a palavra, Ele nos deixou o hino, Ele nos deixou invocar o nome do Senhor, Ele nos deixou a chave, irmão, para nós nos voltar ao Espírito. Irmão, nós somos nova criatura. Irmão, não nos conformarmos, irmão, nós não podemos nos conformar de ficarmos mortos, abatido, céus, hoje eu vou para a reunião, mas eu não vou abrir minha boca. A alma, irmão, o inimigo é esse, ele ri de nós. Então, irmão, nós precisamos reagir. Você tem a palavra, você tem um nome, você pode invocar o nome do Senhor, Ele nos leva de volta ao Espírito. Irmão, nós somos nova criatura. Amém, irmãos. Bom dia. Irmãos, a regra é andar no Espírito, viver no Espírito, a regra do novo homem. E para isso temos que deixar regras do velho homem para trás. Eu tenho uma regra que eu estou quebrando hoje. Não, quero quebrar pelo menos 2. Uma é a de não levantar. Quanto tempo na vida da igreja eu nunca me levantei para vir aqui? Então essa regra do velho homem foi quebrada hoje. Amém! Amém. E a segunda regra que eu quero quebrar hoje, eu também nunca participei de serviço da igreja, então hoje eu quero me dispor a participar. A segunda regra. Irmãos, não foi a primeira vez que eu senti tocado de levantar e vir aqui. Porém, eu quero hoje, estou compartilhando com os irmãos, quero convidar quem nunca veio ou quem vem de vez em quando a vir mais, porque eu já fui tocado antes e não vim. E garanto aos irmãos, é muito mais pesado guardar o que o Espírito toca sentado do que vir aqui e olhar para todos os irmãos e falar. Obrigado a todos os irmãos, um excelente domingo. Obrigado, irmãos. Amém. Graças ao Senhor pelo livro de Gálatas. Logo que começou, ele começou de uma maneira bem firme, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Duro, né? Mas termina de uma maneira maravilhosa. Termina assim, irmão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sejam irmãos com o vosso espírito. Aí eu lembrei de outro também. O amor de Deus, de Cristo a graça e a comunhão do Santo Espírito. Sejam sempre, irmão. Sejam sempre com todos vós. Irmãos, é isso que eu desejo para os irmãos. Que Paulo desejava e eu desejo para os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outra porção também Paulo fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não eu. Mas a graça de Deus comigo. Irmão, essa graça aí, o irmão mostrou muito bem, né? Onde que ela está? É o espiritão dentro do espiritinho. Está no nosso espírito, irmão. Nós temos visto por várias mensagens passadas que tudo está no meu espírito. Oh Senhor, tudo que eu preciso, irmão, está no meu espírito. E quando eu vou no meu espírito, eu experimento tudo. Eu experimento a morte do Senhor, a cruz. Não é difícil você tomar a cruz. E não é tão sangrento como era, né? Mas você vai no seu espírito, você experimenta essa morte. Você passa pela cruz, depois você tem a ressurreição. Você vive em ressurreição, você vive em novidade de vida. Você quer fazer que nem o irmão falou aí, né? Eu quero servir. Agora vai ser tudo novo. Agora vai mudar. Oh, Senhor Jesus. Tudo está nesse espírito. E isso é a graça de Deus para nós. Amém. Amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor.
Eu também fui encorajado, irmão. A primeira vez também que eu compartilho, muito obrigado. Mas a gente sempre tem aí um convite, né? Fica sempre convidando a gente, né? Mas o Remilton uma vez falou para nós a diferença entre convite e convocação. E às vezes o Senhor nos convoca e não há o que fazer. E como fez com Paulo, né? Paulo caiu em terra. Ele foi convocado a participar do Senhor. Amém. Mas na verdade, quando a gente fala do Senhor, né? Eu queria expor aqui alguns amigos meus aqui que estão, Paulo Baldi, Marquinho, Marcílio, que quando a gente fala do Senhor, a gente se sente uma Maria mole, né? A gente chora, eu sou assim. O Senhor está no nosso espírito. Amém. Ele nos revela essas coisas aí, Amém. colocando em nós. Mas na verdade eu estou aqui por um outro motivo. A minha esposa... Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ela se encontra no TI. Senhor Jesus. Mas ela está com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Estive ontem com Amém. o nosso amigo Tito lá. Ó Senhor Jesus. E ela falou uma palavra muito bonita lá. Ela falou, estou em paz. Amém. Que maravilha. Ó, Isso Senhor foi Jesus. muito maravilhoso. E eu queria agradecer os irmãos aqui pelas orações. Ó Senhor Jesus. É maravilhoso essa corrente. Amém. Tudo que vocês têm feito na vida nossa, na nossa família. Ó Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu queria encerrar aqui com um versículo, que é o encorajamento da irmã Rosângela, né? 1 Coríntios 12, 26. Diz assim: de maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um dele é honrado, com ele todos se regozijam. Obrigado, irmão, pelas orações. Amém? Ela está em paz. Aleluia. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Eu me encorajei quando o irmão Márcio, né? Aleluia. Senhor Jesus. Então eu estava lá pensando e o Senhor falando comigo. Ó Senhor Jesus. Eu falei, mas Senhor, vai, Senhor Jesus. E eu queria, mesmo que demore um pouco, eu queria ler com todos os irmãos em pé o versículo 18. Se não der para projetar, não tem problema. No capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6, 18. Aleluia! Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso Espírito. Amém. Aleluia! Senhor Jesus. Amém, irmãos? O irmão liberando a palavra hoje, ele falou de nós nos sentirmos velhos, né? Sim, né? Não só pela idade cronológica, como que quando nós estamos em nós mesmos, né? É uma tendência grande, né? E é bom a gente perceber isso, né? E nós temos essa percepção quando nos voltamos ao Senhor, né? Quando invocamos o nome do Senhor. Saiba aqui, irmãos, creio que a maioria sabe, mas se não todos, o Senhor é quem nos deu o seu nome para chamarmos por Ele. Amém. Para invocarmos. E nós precisamos invocar esse Senhor, porque Ele é Senhor de nossas vidas. Quando o irmão falou escravo, para muitos talvez possa ficar pesado, escravo. Mas, irmãos, saibam que servos, Senhor Jesus, é um verdadeiro escravo. Graças a Deus, porque nós temos um amo, porque Ele nos ama. Ser escravos do Senhor é ter uma liberdade tão grande diante dEle, diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito. Sim. Irmãos, vamos falar de forma prática quanto à questão de invocar o nome do Senhor. Saibam também que quem não invoca, fica invocado. Você já deve ter ouvido isso aí, né? E fale sério, né? Não precisa estar aqui na reunião para saber o que é invocado, né? Ô, cara chato, rabugento, velho,
Senhor Jesus. Porque toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, sim, Ele vem. Ele é tão bom, irmãos, que Ele vem a nós. E tudo se renova. Tudo se faz novo em nossas vidas. Creiam, irmãos, creiam nisso. Isso é fato. Há alguma coisa contra fatos aqui? Não. Ora, é verdade. E a verdade habita em quem? Nele. Senhor Jesus. O versículo Coríntios, né? 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, dia em dia. O 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, creio, irmãos, por tudo que a gente passa no nosso dia a dia, é uma leve e momentânea tribulação. Creia nisso porque ela vai passar também. Produz para nós eterno, cala em nós, né? Eterno peso de glória, acima de toda... Não tem comparação. Voltemos ao Senhor, irmãos. Nosso lugar é juntos do Senhor. Não podemos andar de largo do Senhor. Irmãos, quem é que nos criou? São obras do acaso? Não. O Senhor nos criou. Graças a Deus. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Ora ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Hoje é a primeira vez que estou aqui. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu sinto muito honrado de estar aqui nesta manhã. Mas eu não posso deixar um versículo para todos os irmãos. Eu gostaria de compartilhar Gálatas 2:20 com toda a igreja, com todos os irmãos. Uma versão um pouquinho diferente, mas vou estar lendo aqui. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Senhor Jesus, agradecer por essa vida da igreja. Agradecer ao Senhor por tanta exposição, né? Fui muito exposto hoje, muito exposto mesmo. É tanta exposição que não dá nem para expor tudo. É isso, que o Senhor ajude. Nem sempre eu consigo andar no Espírito, mas é no Espírito que devem mandar, né? Amém. Então ajuda-nos, Senhor Jesus, né? O Senhor deu essa vida da igreja maravilhosa. O mundo ele nos expõe de outra forma, né? Mas dessa forma maravilhosa, em que constrange todos os irmãos, assim, de uma forma em massa, assim. É maravilhoso, né? Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, obrigado por essa exposição que ajuda a nos corrigir, né? A nos corrigir. Como eu falei, a minha esposa também, né? A gente somos crianças na fé, né? Crianças na fé, tem muito que aprender, mas não é aprender qualquer coisa. Aprender o que o Espírito nos tem que fazer, né? Obrigado, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. O Alexandre disse que quando nós estamos no velho homem, na velha criação, nós ficamos preguiçosos. E eu concordo com o Alexandre. Até para vir para a reunião, eu tenho preguiça. Até para ler a Bíblia, eu tenho preguiça. E sabe, Alexandre, eu achei um versículo aqui, rapaz, você tem razão, amigo. Em Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Que situação lamentável. Mas, irmãos, nós estamos na nova criação. E na nova criação tudo é novo, irmãos. Tudo é novo. Até o velho fica novo, Paulo.
Até o velho, ele se renova. Ele voa com asas como águia. Tem duas palavras que eu peguei nessa mensagem: as marcas de Jesus e a graça de Cristo. Do lado negativo, irmãos, essas marcas ficam em nós. Marcas é uma cicatriz deixada por uma ferida. Quanto Paulo sofreu. Mas, irmãos, essas marcas no seu corpo tornou ele, Paulo, alguém que era destemido, que era fiel e era um seguidor do Senhor Jesus. Então, no último versículo, outra palavra é graça de Cristo. Do lado positivo, irmãos, como nós precisamos desfrutar da graça de Cristo. Com certeza, nessa manhã nós fomos encorajados, irmãos. Eu não sei você, eu saio dessa reunião muito, mas muito melhor do que quando eu entrei nela. Porque a palavra de Deus, por um lado, ela vem fazer uma marca indelével em cada um de nós. Mas por outro, irmãos, ela produz em nós algo muito positivo. A regra é andar e viver no Espírito. Você falou espiritinho, espiritão. Mas esse espiritinho, de acordo com Zacarias 12, é imenso, é grande. Não é, irmãos? Assim como Deus estendeu o céu e fundou a terra, assim também Ele formou o espírito do homem dentro dele. Esse espiritinho consegue conter o espiritão infinito. Ele foi criado por Deus de maneira tão adequada, irmãos, que pode conter esse Deus triuno. Esse Deus triuno nos faz andar no Espírito. Então a regra é viver e andar no Espírito. Amém, irmãos. O meu compartilhar hoje, assim, a palavra é uma palavra que eu acho que nós devemos ouvir várias vezes, porque hoje Deus falou muito conosco, de uma maneira muito pessoal com cada um. Mas teve o compartilhar da irmã Débora, na hora que ela disse, nós temos a opção de estar conectados ou desconectados. Isso é uma opção. E nós temos a igreja, nós temos os irmãos, né, que estão sempre aqui, um orando pelo outro. Independente da gente conversar ou às vezes se conhecer ou não, nós somos irmãos em Cristo. Amém. Então, esse compartilhar hoje me tocou. E o compartilhar do irmão, que a esposa dele está na UTI, né? Eu já fui a pessoa da UTI. Minha família passou por isso. Meu esposo, hoje ele está aqui, porque nós passamos por isso. Né? Quando eu fui diagnosticada com um tumor no crânio, e o médico disse, não, ela vai ficar 2 dias na UTI. Eu fui ficando. E minha família foi sofrendo com isso, né? Porque existe o lado de quem está na UTI, existe a verdade de quem está na UTI, vivida por Cristo, a verdade de quem está de fora cuidando, a verdade da nossa família, né? E hoje meu esposo está aqui porque as orações dos irmãos, a vida da igreja, nos sustentou. Amém. Né? E hoje eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de voltar. Amém. Né? Mas o Senhor cuida de nós quando nós estamos lá e cuida dos nossos, né? Cuida da nossa família. Então, creia, irmão, que o Senhor está lá, está aqui com vocês. Né? O Senhor cuida de nós. Amém. 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 Eu creio que muitos irmãos ficaram encorajados a quebrar algumas regras do velho homem, né? Eu até pensei que ia fazer uma fila grande ali, mas talvez os irmãos estejam com fome, alguma coisa assim. Então eu vou falar bem calmo para os irmãos. Amém, irmãos. Vamos passar alguns avisos para os irmãos. Reunião de jovens hoje às 17 horas aqui na Casa 1. Vamos
falar juntos o tema da reunião? Refletindo Cristo. Amém? Queria pedir a oração dos irmãos pelos jovens, para que eles possam todos estar aqui, valorizando a palavra, recebendo a palavra e tendo um viver refletindo Cristo. Amém. Férias com Jesus. Prestem atenção nesse termo. Repita comigo. Férias. Deu para entender? Férias com Jesus. Não é férias de Jesus. Isso não existe. Tá? Férias com Jesus, de 16 a 20 de julho, nós vamos ter esse período aqui com as crianças. Também precisamos dos pais se engajarem no serviço para cooperarem nas férias com Jesus. E guardem essa data. Vai ter que fazer inscrição? Sim. É comigo? Não? Achei que estava falando alguma coisa errada. Amém. Guardem essa data. Irmãos, é para quem? É para as crianças que já se reúnem conosco. Não é um evento aberto para trazer vizinho, etc. e tal. É um evento nosso, é um evento doméstico, tá bom? Então nós cuidamos das nossas crianças e vão ter esse evento especial. Amém? Certo que tem crianças que moram em outras cidades, são filhos nossos, neto, etc. e tal, tudo bem. Aí é uma situação diferente, mas não para pessoas que não unem conosco, não nos conhecem, às vezes pode trazer até maus costumes para o nosso meio aqui, que vai dar mais trabalho, né? Então, não é essa a intenção. Amém? Tem mais aviso para projetar? Amém. Queria dizer para os irmãos também que na semana passada nós tivemos aquela comunhão em Descalvado, certo? E foi muito rico, muito bom. E nessa comunhão também nós marcamos um evento para a nossa micro-região, do dia 5 ao dia 7 de setembro. É uma conferência micro-regional de jovens e adolescentes. Amém? Vai ser aqui em Piracicaba. Então, uma conferência micro-regional de jovens e adolescentes aqui em Piracicaba. Aí vamos precisar hospedar, vamos precisar do serviço dos irmãos, alimentação, etc. e tal. Então, os irmãos já vão se preparando para servir. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aí, hoje nós vamos ter uma feijoada aqui e eu queria abrir para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Vocês querem almoçar conosco? Sim? Vão almoçar conosco? Então, ótimo. Porque a gente faz reserva antes, mas como vocês viram aí, não sei se já estava reservado. Já estava reservado? beleza! Então, vai comer uma feijoada. Quem mais que veio pela primeira vez aqui? Bom, você já tá reservado o seu também, tá? O seu prato é um pouquinho maior, mas... Tá. Quem mais? Tá reservado também? Tá certo. Então tá. Alguém não reservou e quer almoçar conosco aqui? Tá bom. Qualquer coisa, vai no caixa lá e pergunta para os irmãos ali, tá bom? Amém? Bom, nós vamos orar agora, vamos orar pela Jussara, né? Vamos orar juntos, irmãos? Amém. Aleluia. Senhor, nós realmente te agradecemos, te louvamos por nos ter reunido aqui nesse final de semana. Senhor, queremos continuar servindo o Senhor, amando o Senhor, levando no nosso corpo as marcas de Jesus, e desfrutando da tua graça imensurável. Senhor, muito obrigado. Senhor, nesse momento nós oramos pela nossa irmã Jussara, está na UTI. Ó Senhor Jesus, tomando antibióticos. Senhor, faz com que todos esses remédios possam fazer o efeito desejado.
Cura nossa irmã dessas infecções, nós colocamos diante de Ti. Cuida da família toda também. Senhor, dá paz aos corações. Senhor é aquele que cuida de nós. Obrigado, Senhor. A igreja está em oração. Oramos também pelos irmãos que estão em recuperação. Lembra-te do Ednilson. Senhor, lembra-te do Chico Cadorim. Lembra-te da Sueli. Senhor, e todos os irmãos que estão enfermos, talvez a gente não saiba. Cuida de cada um, Senhor. Nós a entregamos em Tuas mãos. Abençoe a semana da igreja. Cada um andando e vivendo por esta regra. Andar no Espírito. Louvado seja o Teu nome. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe.